Olá, mulheres! Vamos para mais um devocional. Hoje uma história um tanto quanto inusitada, tal qual Tamar. Essa eu arrisco a dizer que é um pouco mais incompreensível, que é uma história que fala do amor de Deus, do nosso Deus imensurável e da longanimidade desse amor. A longanimidade de Deus, atributos que são pertinentes a Deus e a nós também, porém Deus pediu algo muito difícil para esse profeta e essa mulher desafiou em todos os sentidos. Mas é algo que pode um dia ter acontecido comigo e com você, ou que pode nos acontecer. Vamos falar um pouco da história de Oséias, o profeta menor que vivia e morava em Israel, na parte norte. O nosso versículo base é Oséias 1, 2, 3. Capítulo 1, versículo 2, 3. O Senhor disse a Oséias: vá e tome uma mulher adúltera, uma mulher que dará a você filhos de prostituta. Então Oséias, esse primeiro profeta menor, depois do livro de Daniel, ele morava então no norte. Na época o reinado era de Jeroboão II, filho de Joás. Lembra aquele da dinastia de Jezabel que foi salvaguardado por uma tia, que nós falamos aqui? Ele era o rei na época, né? Jeroboão II, filho do rei de Israel Joás. Jeroboão reinou durante 41 anos e o reinado dele foi próspero. E nesse período teve paz tanto interno quanto nas fronteiras. Eles tinham bons relacionamentos durante 41 anos. E o reinado do sul, Uzias e Jotão, também eram reis bons, apesar de Acasias, que foi um rei mau, mas foi no tempo de Ezequias, o profeta Ezequias, que segurava um pouco a situação. E depois que o Jeroboão II morreu, foi um dos piores momentos que existiu no Antigo Testamento, onde o povo entrou numa decadência progressiva, uma conspiração política, assassinato de reis e profetas, e estavam a caminho de uma grande apostasia. E eles buscavam socorro político na Síria, e a Bíblia vai dizer que o socorro não viria da Síria, que não era isso que era propósito de Deus. E Oséias descreve a realidade do povo, que Deus tinha uma contenda atual com esse povo, porque esse povo se corrompeu gradativamente e em nível extremo. E nesse povo não havia verdade, nem amor, nem conhecimento algum. O que prevalecia entre eles era perjúria, morte, assassinato, roubo e furto, adultérios, arrombamentos e homicídios sobre homicídios. O caos da sociedade e arruinava cada vez mais o povo, e eles eram afastados de Deus e perdidos. E o livro de Oséias vai dizer que o motivo que esse povo se perdia era a falta do conhecimento de Deus. Eles eram religiosos e eles apresentavam e multiplicavam entre eles elementos religiosos. Eram como nos dias de hoje, quando alguém pega um objeto religioso e pendura no seu carro, né, coloca no aparador, até mesmo Bíblia, né, no Salmo 23, 91, como se isso fosse trazer algum bem, alguns bons auspícios para casa, sem que eles ao menos folheassem a Bíblia e conhecesse o Deus da Bíblia, como temos feito nos nossos estudos do Deus incomparável. Isso é muito importante. Esse povo buscava um entusiasmo, um sentimento, e era assim algo raso e passageiro. E no capítulo 4, versículo 1 e 2, vai dizer que até a terra, os animais estavam morrendo, as árvores estavam todas definhando, porque o pecado era tamanho. Existe um testemunho das Ilhas Fiji, depois você procura no YouTube, que enquanto o povo não conhecia Deus lá, enquanto eles não se convertiam, a terra, os rios deles não haviam peixes. E aqui acontecia a mesma coisa. Aliás, Fiji foi atual. Nessa época aconteceu
Isso, e se você for ver o testemunho das Ilhas de Fiji, eu não sei se é assim que diz, você vai ver que depois que o povo começou a converter, os animais, os peixes voltaram a surgir naquela terra. Então aqui até a ecologia estava sendo afetada pelo pecado. E se nós sabemos que a presença de Deus nos mostra a natureza, né, que o natural aponta para o eterno, então a decadência, né, por pecado vai afetar também a natureza. E no capítulo 6, versículo 6, vai dizer que eles multiplicavam esses elementos religiosos, mesmo não conhecendo a Deus. E que, na verdade, o que Deus queria era conhecimento. Vai dizer mais pra frente, nesse mesmo capítulo, misericórdia quero, não sacrifício, mas conhecimento e não holocausto. Olha que importante, a gente acha que estudar a Bíblia é só para teólogo. E não, estudar a Bíblia é para todos nós, para que nós não nos percamos no caminho. E isso também é uma adoração, como já dissemos em Lucas 10, 27, que vai dizer para a gente adorar a Deus com café. Coração, alma, força e entendimento. Então nós já aprendemos que nós devemos honrar a Deus e amar a Deus com conhecimento também. Então aqui claramente em Oséias vai dizer que o que nós devemos buscar para não nos corromper, e eles já haviam tido vários exemplos de profetas maiores, de profetas menores. Então, no final do capítulo, Deus vai dizer, vocês me pediram um rei, né? Como um filho mimado, eu fiz tudo o que vocês me pediram. Então Deus pede algo muito difícil para Oséias, para que ele encarne a própria vida de Israel. No Antigo Testamento, Israel era como se fosse a mulher e Deus o marido. Como no Novo Testamento, Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Então no Antigo Testamento nós temos esse exemplo. Então claramente fica para nós aqui que Oséias era como se fosse Deus e Gomer, que foi a mulher que Deus pediu para ele se casar, esposar, era a representação de Israel nesse tempo. E essa mulher vem fazer coisas como essas coisas que Oséias descreveu que o povo estava fazendo, para demonstrar o amor de Deus através de Oséias por Israel, através de Gomer. No capítulo 6:1 diz: vinde, tornemos ao Senhor. Ele fez a ferida e a ligará. Então, assim, a hora que apertava a situação, até ateu chama Deus, né? Oh, Deus meu. Então, quando apertava a situação, eles clamavam a Deus. Mas no versículo 4, Deus vai dizer: vocês são como nuvens e orvalhos, que pela manhã somem. E também comparou Efraim, que era a maneira também que se chamava o norte de Israel, como superficiais, e comparou que como se fosse pão virado. Antigamente o pão asmo, sem fermento, ele era assado numa pedra quente. Então se você o deixasse assim, ele queimaria a parte de baixo. E aí se você não o virasse para ele cozinhar a outra parte, ele queimando de um lado, mesmo a outra parte, aí a outra parte não era cozida. Então numa parte ele era cru, e na outra parte ele era queimado, então era um pão inútil. E era assim que Deus comparou, foi uma metáfora que o autor comparou para que a gente pudesse visualizar que esse povo era um povo inútil. E isso acontece quando o povo é misturado com o povo pagão, até nos dias de hoje, né? Nós vemos uma pessoa assim que não tem uma vida regrada, e aí a gente pensa, não tem valor moral, não tem... que proveito temos nessa pessoa? Não dá nem prazer de ficar perto de uma pessoa que não tem moral nenhuma, não é mesmo? Então era isso foi para isso que Deus chamou Oséias. E o corrompimento tamanho desse povo, que era inclinado a se afastar de Deus em todo momento, pecavam, faziam sacrifícios, levantavam altares a outros deuses, matavam profetas, perseguiam. E já era uma maneira que talvez eu e você falaríamos: isso não tem mais jeito, né? Só que para o nosso Deus não existe impossível. E o nosso Deus faz um convite de reconciliação. Tem até um filme que vai contar essa história, se você quiser
assistir para você entender essa ilustração. É muito bonito. Não é bom assistir com criança na sala, porque vai mostrar um pouco dessa depravação, né? O amor de um homem perseverante, longânimo, a uma prostituta. E o filme se chama Amor de Redenção. Eu te convido a assistir essa história, que vai mostrar para você que tem, né, um valor moral exacerbado, que você, como vimos em Tamar, que rompe um pouco com o nosso valor moral, mas quem somos nós, né? Quem coloca os nossos padrões de moral é Deus mesmo, né? Talvez nos escandalizaria conviver com algumas pessoas assim, ou até mesmo julgaríamos um irmão. Nós que estamos tão preocupados com a nossa reputação, às vezes competimos educação de filho. Olha o que aconteceu com esse homem. Ele obedeceu a Deus e esposou essa mulher. O primeiro filho foi legítimo, porém, Deus mandou-lhe colocar o nome de Jezreel. Lembram-se de Jezreel? Quem morreu em Jezreel? Foi toda a dinastia de Jezabel que morreu lá. Toda a dinastia de Acabe. Lembram-se que quando vão matar Acabe, ela está na cidade de Jezreel. Então, Jezreel simboliza uma catástrofe, um derramamento de sangue. Imagine Oséias andando com um menino na rua e alguém perguntar para ele: como chama seu filho? Ele diz Jezreel, derramamento de sangue, uma chacina. E a segunda filha se chamou Desfavorecida. Muito provavelmente aqui já era fruto de prostituição, né? E no primeiro versículo, quando ela concebe, está escrito assim: Gomer concebeu e lhe deu um filho. Esse provavelmente Jezreel era um filho legítimo, e já no segundo fala somente que ela deu à luz, a desfavorecida. Imagina também essa menina na escola, desfavorecida. E então o terceiro filho já era: não meu povo, não meu filho. Olha a humilhação que esse homem passou. E após Gomer ter esse filho, não meu filho, não meu povo, declarado que Oséias não era o pai desse menino, ela foge de casa e vai para uma espécie de prostituto, um cafetão. Ela vai morar com esse homem para se prostituir, um santuário pagão, e ela se constitui em uma prostituta cultual. Lembra-se que nós já falamos que haviam templos, né, de Baal, de Baca, que as mulheres se prostituíam para servir como deusas da fertilidade, para atrair prosperidade, bons auspícios na cultura pagã. Então essa mulher se deu a isso. Só que esse homem, Oséias, a amava tanto, tanto, até dói o coração, que ele ainda supria todas as necessidades. Tudo que ela necessitava, tudo que ela amava, ele mandava de presente para ela. Só que ela era tão corrompida, ela tinha um coração tão inclinado a se desviar do Senhor, que ela dizia que todas as dádivas que ela recebia vinha de Baal. Ela não estava disposta a enxergar que Oséias era da parte de Deus, né, do Deus de Israel, de Yahvé, de Jeová. E ela continuou nesse templo, sendo usada como prostituta cultual, até que ela chegou no fundo do poço. E Oséias a encontra toda debilitada, toda gasta, a Bíblia diz, toda cansada, toda doente. E ela estava sendo leiloada, e ele dá maior oferta e compra essa mulher. Eu e você e toda a sociedade na época poderia pensar que agora esse homem lava a alma, agora esse homem limpa o seu nome, e pelo contrário, ele mostrou o verdadeiro amor, a longanimidade que ele tinha por essa mulher. Ele a pega no colo, traz para si, aperta no seu colo e diz: eu a amo, eu ainda amo, e eu vou te desposar, nós vamos ficar juntos, e seja o que Deus quiser. E ele aponta para o povo de Israel e diz: assim Deus ama vocês, povo de Israel. Deus perdoa, Deus restaura, e serei o Deus de vocês, como orvalho, como cedro. Vou trazer justiça, vou trazer um refrigério para vocês. E Deus não atribui aos nossos pecados. 2 Coríntios
5, do 18 ao 20, vai dizer que Deus nos trouxe o ministério da reconciliação. E ele não atribui a nós os nossos pecados. Que bom isso, né? Quando Davi teve uma oportunidade, ele fez o recenseamento, ele fez o censo ao povo de Israel, porque o orgulho entrou no seu coração e ele quis fazer o censo para ver, e a Bíblia diz que foi o diabo que incitou Davi a fazer o censo. Era um homem segundo o coração de Deus, porque diferente talvez de muitas pessoas, de mim, né, de você e de mim, ele se derramava na presença de Deus quando ele cometia um pecado, e ele literalmente lavava seu coração e pedia perdão para Deus, coisa que nós devemos fazer para manter esse ministério da reconciliação. E Davi fez esse censo com esse orgulho no coração para ver quantas pessoas ele havia matado, porque Davi era um guerreiro inato. E aí Deus vem até ele e fala para ele escolher o castigo. E dava 3 opções e Deus começou a ferir o povo, e ele traz para ele: não é justo que o povo sofra por isso. Fui eu que cometi o pecado, fira a mim. E ele pede para que Deus traga justiça para ele mesmo e não fizesse o povo sofrer por isso. Além disso, né, o povo, a humanidade seria desumana, não teria essa longanimidade de amor de Oséias representando o amor de Deus. Então Davi pede para que Deus o trouxesse a disciplina. E por uma segunda vez, então antes dele comprar Gomer, o Senhor vem a ele e diz a mesma coisa: vai e desposa a prostituta. E foi quando ele comprou essa mulher, trouxe e a desposou. Então, não é por nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Deus é um Deus de graça e um Deus que a gente não pode mensurar os seus afazeres, né? Estava conversando com minha irmã ontem e dizendo o porquê que Jesus chorou na cruz, né? Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento, não é só o sofrimento da carne e da alma, mas a Bíblia diz que Jesus foi até o inferno, tudo pertence a Deus. Então Jesus vai até o inferno, rompe as portas do inferno e traz de lá ainda quem está enclausurado, né? Ainda há tempo. Então nesse momento que Jesus grita Eli, lama sabachthani, é o pecado da humanidade que entrou no mundo que fere Jesus. Por isso que ele chorou, suou sangue na noite anterior. Então, imagina a dor que Oséias não sentiu representando o próprio Deus, ele sendo carne e sangue quanto a mim e você. Mas Deus dá essa condição para que o povo o conheça, se arrependa, não só apresente misericórdia e sacrifícios a Deus, nem holocausto, mas adore a Deus com o seu conhecimento. Olha como é importante, né? E o último versículo do último capítulo vai dizer: quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então há uma condição, e a condição de hoje é o conhecimento do Senhor. Eu creio que essa mulher teve o arrependimento. Se nós formos ler o último capítulo de Oséias, vai mostrar o que Deus promete às pessoas que disponibilizam o coração a aprender, e não só ter misericórdia, né, mas ter um coração aberto a conhecê-lo, né, conhecê-lo mais ainda. Nós temos aprendido aqui que conhecer a Deus é mais fácil nos conhecer, e nós nos conhecendo, nós sabemos aonde está a nossa iniquidade, como agimos como Gomer. Então hoje fica essa palavra, é a última mulher do Velho Testamento. Se vocês tiverem alguma mulher do Antigo Testamento que querem que nós estudamos aqui, me passe, porque agora no livro do Kuyper nem tem Gomer, mas como nós falamos de Tamar, eu me lembrei de Gomer, achei importante falar, e importante falar do conhecimento, por isso que nós temos insistido da gente estudar no Clube do Livro. Convido a todas a participarem, ficou às quartas-feiras, às 20 horas, e que vocês possam se dedicar, que nós possamos nos dedicar a isso. Amém? O exemplo hoje é conhecer a Deus para não cair em tentações, para não cair em descaso ao nosso Deus. Amém? Não ter só uma fé
sensacionalista, uma fé sensorial, aquele, tô sentindo a presença de Deus. Você pode sentir a presença de Deus tendo conhecimento bíblico todos os dias, amém? Como eu postei o vídeo do reverendo Augusto Nicodemos, quem tiver dificuldade com o tempo, 15 minutos é suficiente. A referência usada para esse estudo de hoje é uma palavra de 20 e poucos minutos do reverendo Hernandes Dias Lopes. Se te interessar, me peça que eu te passe o link, e é muito importante estudarmos a palavra de Deus, amém? Excelente dia, Deus abençoe. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Talvez nos escandalize. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não